E voltamos ao Literatos TV, o seu programa sobre literatura, quadrinhos, cinema e toda uma série de outras coisas. Eu estou aqui ainda com o Thiago, a gente falou agora há pouco sobre Merli, sobre uma série da Netflix muito boa, e agora a gente vai continuar nosso papo sobre filosofia, mas falando dentro do campo do cinema. E a gente vai falar sobre 4 filmes. Qual é o primeiro filme que a gente fala mesmo? Quando Nietzsche Chorou, né? Isso, a gente vai falar primeiro sobre Quando Nietzsche Chorou. Esse é um filme de 2007. De direção de Pinchas Perry. A gente tem o Armando Assante no papel principal de Nietzsche. O filme é centrado no Nietzsche. No filme a gente fica sabendo que o Nietzsche está passando por uma fase meio atormentada, está passando por uma crise talvez existencial muito forte. E vem uma amiga dele, grande paixão inclusive, que é Andrea Salomé, em socorro dele. Ela vai à procura de um médico vienense, o Joseph Brauer, justamente para pedir ajuda para que o Joseph Brauer converse com Nietzsche e proponha para o Nietzsche um método de tratamento um pouco diferente, não muito ortodoxo para aquela época, que seria um método de tratamento baseado talvez na fala, na conversa, e a gente pode ver então um certo prenúncio daquilo que seria a psicanálise, a psicoterapia. E sem dar spoiler, né, o Nietzsche vai acabar tendo um papel um pouco diferente do que a partir do qual a gente conhece ele, a filosofia dele, né? E é importante salientar que esse filme baseado numa ficção, ele é uma ficção, né? A professora Scarlett Marton, especialista em Nietzsche da USP, ela falou que dentre as ficções que tem a ver com Nietzsche, essa é muito mais fidedigna do que muitos dos livros que barateiam a filosofia do Nietzsche. Então, como Nietzsche em 90 minutos, alguma coisa assim, ela falou que esse livro é bem fiel às ideias. Então a gente vai ver discussões a respeito do eterno retorno do mesmo, né? Inclusive, a filosofia do Nietzsche ela é utilizada em filosofia clínica. Então, ele é bem fiel às ideias do Nietzsche. Claro que os encontros são fictícios, né? Mas para quem quer aprender um pouco sobre filosofia, ver ou assistir esse filme, sem dúvida alguma, é bem interessante para conseguir entender um pouquinho só da filosofia do Nietzsche, que é bem complexa, muito mais do que isso, claro, mas o filme já ajuda. E naturalmente nesse filme a gente ouve Nietzsche dizendo aquela famosa e provocativa sentença: Surely you must realize we all have created God and all of us together have killed him. God is dead. E o próximo filme que a gente tem para falar é Irmãos de Sangue, é um filme de 2010. O protagonista, quem faz o papel principal é o Edward Norton. A gente conhece o Edward Norton em alguns filmes, como por exemplo Hulk, e aquele filme também, O Clube da... E nesse filme, na verdade, o Edward Norton ele faz um duplo protagonista, pois são 2 irmãos gêmeos, o Bill e Brad. Um é um professor de filosofia muito bem sucedido e o outro irmão é um cultivador de, entre aspas, café. Eles, por alguns motivos, eles têm que voltar a se reencontrar lá na cidadezinha onde que eles nasceram, foram criados, e acabam se metendo em algumas confusões e problemas. E é muito interessante que esse filme que mostra os 2 irmãos, né, um traficante, né, usuário de drogas, e o outro professor de filosofia, muito certinho, né? O que eu acho que uma reflexão interessante que esse filme pode propor é o seguinte: é o meio termo entre uma vida desregrada e uma vida absolutamente ascética, né, muito kantiana, como a gente costuma brincar. Então tem um equilíbrio entre o estudo, entre curtir um pouco mais a vida para fora, para além dos livros. Claro que nenhum dos 2 extremos é bom, mas acho que essa é uma reflexão importante que o filme traz, né? Além do mais, ele vai discutir também alguns filósofos, quando tem no final, não vou dar spoiler, mas ele usa uma frase muito conhecida do Epicuro, né? Então ele vai discutir alguma coisa de filosofia também, não fica só nessa relação, né? Tem alguns momentos muito bacanas que trazem à tona a filosofia. Tem até um momento bem bacana que é declamado um trecho de Walt Whitman, numa cena bem peculiar lá no filme. Mas enfim, o próximo filme que a gente tem para falar é Hannah Arendt. Esse é um filme de 2012, é um filme alemão. É um filme muito bacana porque é uma cinebiografia. Nesse filme a gente já vê a Hannah Arendt lá nos anos 50, vivendo nos Estados Unidos com o marido, e ela já é uma escritora e uma filósofa famosa, tanto que ela é convidada e tem a oportunidade de viajar para Israel, tanto que ela tem a oportunidade justamente acompanhar o julgamento do Adolf Eichmann, um nazista, em Israel, e escrever suas impressões sobre esse julgamento para The New Yorker. E depois disso a gente também tem a possibilidade de
observar toda a repercussão que aconteceu lá nos Estados Unidos a partir das publicações do ponto de vista dela sobre este julgamento. Porque muita gente entendeu o livro dela, porque a propósito é muito bom, né? Adolf Eichmann em Jerusalém, e ela fala sobre a banalidade do mal. Então muita gente entendeu que ela, como judia, inclusive, estivesse defendendo o nazista, mas não, de forma alguma. O que ela quis mostrar ali é como o mal ele pode ser perpetrado sem colocar a máscara do mal, né? O próprio Schopenhauer dizia que se nós esperamos que o diabo venha com chifres e cauda e tudo isso, nós seremos tomados por ele. Então ela vai mostrar, inclusive no livro e no filme tem essa discussão, que todo o processo burocrático, logístico, pelo qual os prisioneiros eram mandados aos campos de concentração e mortos, muitos daqueles funcionários eram apenas burocratas, eram apenas pessoas que falavam, que exerciam funções e que não tinham contato diretamente com a morte. Então o mal ele acabou se banalizando, a técnica tomou o lado do mal e seguiu o mesmo rumo, assim. E tanto que é bem interessante ver nesse filme que a gente tem alguns momentos, alguns flashes em que a Hannah Arendt está lá no julgamento, assistindo o julgamento e mostra como que ela tendo o insight, o flash justamente para a composição dessas ideias que ela acaba apresentando. O último filme que a gente tem para falar é O Homem Irracional, é um filme do diretor Woody Allen, que todo mundo conhece. O protagonista é o Joaquin Phoenix. Ele interpreta um professor meio deprimido com a vida, que é o Abe Lucas, que se muda para uma pequena cidadezinha dos Estados Unidos. Lá ele acaba conhecendo uma estudante que é fascinado por eles, acabam conversando bastante. É bem complicado, a gente não pode falar porque é spoiler, mas lembra muito o Raskolnikov do Crime e Castigo de Dostoiévski, né? Reflexões que o Woody Allen levanta com relação a, muitas vezes, uma coisa má pode acabar servindo para um bem, segundo o que pensa esse professor, né? Então é uma discussão, sobretudo, sobre a própria existência e o sentido da vida, né? De forma bem clara, ele traz essa proposta. E tem alguns momentos bem bacanas nesse filme que ele faz alguns comentários, alguns monólogos ou diálogos que acaba citando alguns filósofos. É bem interessante. Para Kant, existem questões que a razão não pode refutar, mas também não pode responder. Tá legal, do que estamos falando aqui? Moralidade? Escolha? A aleatoriedade da vida? Estética? Assassinato? Mas bem, é isso, são esses 4 filmes que a gente tinha para falar por hoje. É isso, fica a nossa indicação do Merli como uma série da Netflix sobre filosofia e fica esses filmes para quem quiser também conhecer um pouco mais sobre filosofia. É isso, Literatos TV.